Alô você, tudo bem? Como você está? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em Direito Constitucional, falando de um assunto muito importante que são os direitos sociais. Então nós vamos falar do artigo 6º da Constituição Federal, o artigo 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, falar dos direitos dos trabalhadores e dos sindicatos. Pessoal, o artigo 6º da Constituição Federal começa nos trazendo os direitos sociais, tá? Os direitos sociais, a título histórico, né? De repente alguma banca pode perguntar para você, eles foram previstos em uma Constituição em 1934. A Constituição de 1934 foi a primeira Constituição brasileira a prever, a trazer os nossos direitos sociais. Outra pergunta que às vezes aparece em prova é: os direitos sociais, eles estão classificados dentro de qual geração de direitos? Todos nós sabemos que os direitos possuem geração. Eu tenho os direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração, e os direitos de terceira geração, e os direitos de quarta geração. Já temos até os direitos de quinta geração. Os direitos de terceira, quarta e quinta geração estão aí no nosso material, você vai verificar, mas eles não costumam ser cobrados em prova. Já os direitos de primeira e segunda geração, eles costumam ser cobrados em prova. Então eles vão perguntar para vocês assim, ó, o direito social é um direito de qual geração? E aí você vai responder com toda certeza que os direitos sociais é um direito de segunda geração. Nos direitos de segunda geração, o Estado tem uma ação positiva, ele tem um dever de fazer, diferente dos direitos de primeira geração, onde o Estado tem um dever de não fazer. Então, como por exemplo, no nosso material nós temos os direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Se cair na sua prova, os dois estão corretos. Direito de primeira geração são os direitos relativos à liberdade, isto é, os direitos civis, políticos e individuais. O Estado não pode restringir os direitos políticos de uma pessoa, ele não pode restringir os direitos civis, os direitos individuais, que nem ele fazia. Por isso que é uma ação negativa do Estado, por isso que o Estado tem um dever de não fazer. Já nos direitos de segunda geração, eu tenho os direitos sociais, eu tenho os direitos econômicos, eu tenho os direitos culturais. Ou seja, nesse momento o Estado tem que agir. Direito social, eu tenho a saúde, eu tenho a educação, o Estado tem que nos proporcionar isso. Ele tem que fazer. Então é uma ação positiva do Estado. E os direitos sociais são direitos de segunda geração. Essa questão, ela cai em prova de concurso público, tá, gente? Essa questão cai em prova de concurso público, tá? Então nós chegamos no artigo 6º, e eu vou ler para você a integralidade do artigo 6º. Por quê? Porque costuma cair em prova, tá? Então olha só, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Na hora da prova, eles vão pedir para você assinalar a alternativa que constem direitos sociais. Eles não vão colocar todos estes que eu li para você. Eles vão colocar alguns desses direitos. Normalmente eles colocam alternativas com 3 direitos sociais para você marcar. É uma questão importante também na hora da prova. Outra pergunta que uma banca pode fazer é o seguinte: os direitos sociais, eles têm qual objetivo? Qual é a finalidade dos direitos sociais? Vamos lá. Primeiro, são direitos fundamentais do homem, sem os quais ele não vive, por exemplo, saúde. São também responsabilidade obrigatória do Estado, tendo em vista que muitos desses direitos sociais estão previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. Tratam dos hipossuficientes. Pessoal, o direito à saúde, por exemplo, é um direito universal, o SUS é um direito de todos. Não interessa se a pessoa ganha R$100 por mês ou ganha 100 milhões de reais por mês, ela tem direito ao Sistema Único de Saúde. Mas nós podemos convir que o objetivo principal dos direitos sociais é atender as pessoas hipossuficientes,
aquelas que não têm condição de um ensino privado, que não têm condição de uma saúde privada, principalmente estes são os assistidos pelo Estado. Então, os direitos sociais têm como fundamento principal, talvez, o principal objetivo dele é atender os hipossuficientes. Visam a concretização da igualdade social. É lógico, gente, né? Nós não vamos acreditar que o Estado vai conseguir colocar uma pessoa em situação de hipossuficiência em situação de igualdade com alguém que está, digamos, no topo da pirâmide social. Mas o Estado tem que diminuir essa desigualdade e dar características mínimas para que essas pessoas possam ter o mínimo existencial para a sua existência, para a sua convivência em sociedade. Tá? Então esses são aspectos a serem observados e descritos no nosso material, são objetivos dos direitos sociais. Muito importante também em provas subjetivas, isso aparece em prova, tá, gente? Observações importantes. O princípio da reserva do possível. O que é a reserva do possível? Gente, o Estado, ele deve atender, ele tem que atender a sua população, com o básico para que essa população sobreviva, se alimente, tenha um teto, tenha uma unidade de saúde, ok? Só que tem um detalhe, o Estado, ele tem limites financeiros. Ele não tem dinheiro para dar casa popular para todos os brasileiros, para atender, digamos, todas as necessidades sociais de todos os brasileiros. E esse limite orçamentário eu chamo de reserva do possível, tá? Então, vamos a algumas observações sobre a reserva do possível que vão cair na sua prova. Primeiro, o princípio da reserva do possível não pode ser invocado pelo Executivo para deixar de cumprir decisão que obriga a fazer obras de reformas em presídios. Questão de prova. É uma questão pronta. Hoje, quando eu vou fazer prova de concurso público, eu pego essas alternativas da onde que saem de decisões do Poder Judiciário. Essa questão está pronta para cair na tua prova. Tá, gente? Segundo o STJ, a precariedade dos presídios ofende o respeito à integridade física e moral dos presos, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Tá? Outra importante observação, reserva do possível. O Estado tem suas finanças e não pode sair aceitando qualquer coisa que venha a ser pedido, senão pode gerar muitos custos a ele. Então, é exatamente o que eu falei para vocês. O Estado ele tem um limite financeiro, mas esse limite financeiro ele não pode ser invocado a qualquer momento, porque algumas coisas o Estado tem obrigação de cumprir. Olha o ponto 4, mínimo existencial. O Estado tem que dar o mínimo possível de dignidade ao ser humano. Saúde, educação e reforma dos presídios são 3 pontos que eles podem perguntar na tua prova, em que o Estado não vai poder invocar a reserva do possível, ele não vai poder dizer tô sem dinheiro para atender a saúde. Tanto é que as decisões judiciais sobre medicamentos de alto custo que o Estado se recusa a prestar para as pessoas que necessitam, as decisões do judiciário são em favor dessas pessoas e o Estado acaba tendo que realizar estas indenizações. Tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho dos direitos do trabalhador, tá? Eu vou enfatizar para você quais são aqueles itens que a banca costuma cobrar, tá? Então, primeiro, o trabalhador tem direito à indenização contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Olha só, o trabalhador ele tem direito a uma indenização, desde que a despedida seja sem justa causa, tá? Porque se a despedida for com justa causa, esse trabalhador não tem direito à indenização, tá ok? Seguro-desemprego por desemprego involuntário. Olha só, novamente o trabalhador tem direito ao seguro-desemprego, desde que o desemprego seja involuntário, ou seja, ele tem que ser mandado embora, tá? Se ele pede para sair é outra situação, aí ele não tem direito. Ele tem direito ao fundo de garantia, ao FGTS, ele tem direito a um salário mínimo nacionalmente unificado, com reajustes periódicos, e é vedada sua vinculação para qualquer fim.
Ele tem direito a um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, algumas pessoas ganham R$ 1.500, outras ganham R$ 2.000, dependendo das características do trabalho. Tem periculosidade, tem insalubridade, tá? Irredutibilidade do salário é um direito do trabalhador, salvo negociação coletiva de trabalho, onde tem a participação do sindicato, né, na negociação e convenção coletiva. Garantia de salário mínimo para quem recebe remuneração variável, por exemplo, a pessoa trabalha no shopping center, trabalha por comissão, um mês ela ganha 10% de comissão, ela recebe R$ 5.000, no outro mês ela não vende nada, ela vai receber quantos? R$ 500? Não, o empregador vai ter que pagar no mínimo o salário mínimo para essa pessoa e ele não pode no outro mês, tá, querer fazer essa compensação quando novamente o trabalhador atingir um alto índice de vendas e ganha uma comissão boa. Tá? A gente não pode fazer essa compensação no próximo mês. Ele vai ter que completar o salário mínimo, no próximo mês ele paga novamente, começando do zero. Tá? O trabalhador também tem o direito ao 13º salário, com base na remuneração do mês de dezembro do ano, ao qual ele está recebendo, tá? Assim como o aposentado tem direito. Outro direito do trabalhador é a remuneração noturna superior à diurna. Então, quando ele trabalha de noite, ele tem uma remuneração superior a quem trabalha de dia. Tá certo, gente? Outro direito do trabalhador, participação, muito importante essa. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada, que eu coloco a palavra em destaque, da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. O trabalhador tem direito à participação nos lucros ou resultados da empresa, tá? O que a prova vai te perguntar? Que essa participação, ela é vinculada ou ela é desvinculada à remuneração? E aí você vai responder que essa participação, ela é desvinculada da remuneração, que você vai acertar a questão. O trabalhador também tem direito a salário e família, paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Então, quem é que recebe salário e família? O trabalhador de baixa renda. E o que é uma baixa renda no Brasil hoje? Está girando em torno de R$ 1.300. Pessoal, uma observação importante. O empregador, ele não pode reter o salário do empregado. Então, por exemplo, lá na empresa tem uma cantina, aonde o empregado vai lá, compra, faz um lanche, anota. No dia que o empregado for receber, o empregador não pode descontar esse valor da remuneração do empregado, do salário do empregado. O empregado tem direito a receber o seu salário completo e ir lá pagar sua continha na cantina. O empregador não pode fazer essa retenção, porque isso é crime, tá, gente? Então nós vamos parar aqui, fazer o nosso primeiro intervalo, a primeira parte dos direitos sociais, ok? Essa primeira parte talvez seja uma das partes mais importantes para a tua prova. O material tá bom, tá? Falei para você os principais tópicos e vai dar tudo certo. Vamos ao nosso intervalo.